só não encobre a falsidade. Da Umbanda, com Babalorixá, Saúde 1. Boa noite, Saúl. Boa noite, Diego de Baralodê. Boa noite a todos os caros ouvintes, aos internautas que a partir de agora passam a nos acompanhar direto dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias com o programa A Voz da Umbanda, da rádio A Voz da Umbanda. Eu quero disponibilizar o telefone para a mensagem de textos, para você tirar suas dúvidas, também oferecer seus pontos, suas curimbas, suas rezas, como também dar as suas contribuições. Então, 9163-8985, eu disse 9163-8985, para você participar conosco. Quero inicialmente dar boas-vindas para o programa Voz da Umbanda a Tânia Jobá. Boa noite, Tânia. Boa noite, Pai Saúl. Boa noite, Diego de Baralodê. É mais um domingo com vocês, internautas, e mais um domingo aqui nessa rádio com essa equipe adorável. É uma satisfação, sempre um aprendizado, uma alegria. Meu fraterno saravá a todos. Muito bem. Eu quero pedir então a gentileza do Diego de Baralodê para que liste os nossos apoiadores. Vamos então aos apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, situada na Rua Guia Lopes 673, o fone é o 54-3027-3729. Automecânica Medeiros, Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. Fone é o 54-3229-3693. Marques e Marques Andames, 54-9912-6607. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54-3419-1839. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife. Qualidade na nutrição também é qualidade de vida. Os mais modernos e eficientes produtos para nutrição interna e externa, associados a um estilo de vida saudável, trarão resultados maravilhosos a quem aceitar o desafio. Raquel Felipeto, 54-9136-7914. E, é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família, 54-3222-8163. E aproveitar também, Pai Saúl, informar aí os nossos ouvintes que agora que nós conseguimos retomar ali o e-mail, né, temos alguns e-mails para responder. Eu estou procurando responder a todos para não deixar ninguém sem resposta. E tem também ali um amigo nosso, o Pierre, que manda para nós alguns pontos, algumas músicas em homenagem a caboclos, pretos velhos, orixás. Posteriormente, então, nós vamos tocar duas músicas dele em agradecimento à gentileza dele mandar essas músicas para nós. Obrigado, Diego. Então, podemos já colocar a primeira, né, para homenagear os nossos internautas e também o Pierre, que de forma gentil, e pedimos desculpas pela demora, nós tivemos um problema técnico, mas agora nós vamos nos puxar aqui e atender a todas as solicitações dos e-mails. Então, não desistam de enviar e-mails para nós. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas feias do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até o pescador
bem, estamos de volta, programa Voz da Umbanda. Hoje eu e a Tânia Diobá estamos aqui, juntamente com o Diego do Baralodê. Eu quero externar um forte abraço a Marcos Luciano de Oxalá, que está acamado, ele não pôde se fazer presente, em razão de uma forte gripe. E essas mudanças de temperatura acabam causando um problema de saúde para muitas pessoas. É o nosso clima aqui de Caxias do Sul. Mas desejo melhoras para o Marcos Luciano, que ele possa fazer presente já nos outros programas. E sei que fará. Muito bem, nós temos uma pergunta, né, Diego, de uma ouvinte, Fabiola, né? Há muito tempo ela formulou a pergunta, que é, tu pode ler para nós, por favor? Na ocasião, quando ela mandou a pergunta, participavam do programa o pai Saul e o pai Rubens de Chapanã. Hoje, em Caxias do Sul, estamos vendo muitas terreiras se dizendo de Umbanda, aprontando seus médios em 1, 2 e 3 anos. Sendo que meus aprendizados e fundamentos que sigo é de no mínimo 7 anos. Gostaria de saber, na visão e conhecimento dos senhores, o que acham e se está correto nos seus fundamentos. Muito bem, Fabiola, uma boa pergunta. É claro que não podemos generalizar, mas em tese, tu tens razão. Demora muito mais tempo para se formar, sobretudo um dirigente espiritual. Primeiro, que para ser dirigente espiritual, isso é uma outorga que vem do plano astral. É um comprometimento, no nosso entender, que as pessoas, antes de encarnar, já assumem, com esse compromisso de trabalhar como dirigentes. Outros, e eu te diria que seria a esmagadora maioria dos praticantes, né, os médiums, são para ficar trabalhando nas correntes, o que não é não dá para considerar como pouca coisa, nenhum menosprezo por trabalhar na corrente. É que alguns têm a outorga para serem dirigentes, nós chamamos, por força de expressão, como caciques, e outros para serem médios de primeira corrente. E outros ainda para outras atividades muito importantes, como, por exemplo, cambonear, serem doutrinadores. Aliás, doutrinadores é uma coisa que a Umbanda carece muito ainda. Aumentou bastante o número de pessoas capacitadas para falar em nome da Umbanda, mas ainda precisamos mais. Tradicionalmente, houve sempre uma preocupação maior em ter médiuns. O fenômeno da incorporação sempre foi muito forte na Umbanda, muito gritante. É uma característica da doutrina umbandista ter bons médiuns de incorporação. Mas hoje eu te digo que nós temos bastante médiuns e precisamos de mais doutrinadores para falar em nome da Umbanda. Então a formação de um médium ela é lenta. E para um dirigente espiritual, eu também creio que tem que ter o ideal aí de 5 a 7 anos de militância, com todos os cruzamentos, para depois ser coroado. E não é só pela questão do tempo, claro que cada um tem o seu tempo, mas precisa uma vasta experiência para poder dirigir uma casa. E se vê essa realidade, Fabiola, muitas vezes, pessoas aí que participam de uma corrente, ficam alguns meses, 1 ano, 2, e daqui a pouco já já vão abrir uma casa porque se acham em condições, nem foram coroados, não respeitam a tradição e recebem muitas vezes como missão do astral, mas é uma missão que parece meio em off, porque não é divulgada por outras entidades que avalizam isso. E outros simplesmente aventuram, né? Nem estudam, procuram ser autodidatas, não participam muitas vezes o tempo suficiente numa corrente, abrem uma casa, mas aí dá aquilo que o nosso querido Norberto Peixoto fala com muita propriedade, os estouros, né? Os estouros de corrente. As casas com o tempo fecham ou não se sustentam muito tempo. É muito comum em todos os segmentos, e também é muito comum na Umbanda, a rotatividade. Isso acontece, a pessoa vem, entra numa casa, fica um tempo, pode ir para outra, mas aquela rotatividade que sai para abrir casa é mais complicado, porque às vezes a pessoa não tem o preparo, na maioria das vezes não tem o preparo suficiente para abrir uma casa e se aventura. E muitas vezes o médium tem todo o preparo, mas não é para ser dirigente de casa.
Então, é outra realidade, também tem que se observar. Será que ele é para ser dirigente de casa? Então, eu te dou toda a razão. Hoje as coisas... Mas não é uma realidade só de Caxias. Hoje as coisas estão assim, eu te diria, em todo o território nacional. A gente ouve isso em São Paulo, ouve no Rio de Janeiro, pessoas despreparadas, assumindo comandos de casa, mas a gente vê no final no que dá. Eu queria seguir nessa tua linha Pai Saúde, que às vezes não é para ser dirigente, né? Porque às vezes se dá o oposto. A gente tem médiuns que já são coroados, né, na Umbanda e até prontos na nação, e não se sentem preparados para serem ou caciques, ou enfim, terem a sua casa, porque tem todo o outro lado, que é da figura do pai, né? De ser o dirigente que vai ter que administrar não só a questão mediúnica e do fenômeno, da espiritualidade, mas muitas vezes, né, da questão do ego também, de seus filhos de santo. E nem todos têm esse preparo, e nem todos têm essa habilidade de gestores das questões humanas, né? Porque isso é uma coisa muito presente nas casas, a gente ouve falar sempre, as histórias se repetem, né? E é preciso, sim, um preparo grande. Muitas vezes vemos, né, e temos conhecimento de pessoas prontas, coroadas, e que não se sentem aptos ou confortáveis para gerir essa vida em comunidade, né? Porque dentro de um terreiro existe todo um convívio que não é um convívio social só, não é um encontro de amigos, tem um outro propósito. Então precisa, sim, que a pessoa, além de ter anos de desenvolvimento de mediunidade, também seja uma pessoa capaz de lidar com os egos, né, dos filhos e com os corações dos filhos também. Verdade. E veja bem, caro ouvinte, Tânia e Diego, a pessoa, para ser ordenado padre, ele faz filosofia, depois teologia, e tem que passar pela ordenação. Ele tem que ser ordenado padre. Ele passa por todo um ritual, além de todo um aprendizado. Nas comunidades evangélicas não é diferente. Em outros segmentos religiosos não é diferente. Na nação, no candomblé, existe uma rigidez. Para te tornar um babalorixá, tu tem que passar pelos fundamentos, pela iniciação, pelo apronte, né? Ter todos os teus orixás sentados, urumalé, né, que eu quero dizer. E na Umbanda as pessoas, e essas correntes, por exemplo, outros segmentos religiosos, como a Igreja Católica, os evangélicos, não trabalham diretamente com mediunismo. Não quero dizer que não haja médiuns, padres médiuns e pastores médiuns, não é isso. Mas eles não trabalham diretamente com mediunismo. Peguemos, por exemplo, as federações ou as casas espíritas que estão ligadas à FEB, Federação Espírita Brasileira. Existe uma rigidez, um controle. E na Umbanda ainda não existe controle, então as pessoas se aventuram. Elas nem são coroadas, e o coroamento é uma regra, é um pré-requisito dentro da Umbanda, é um pré-requisito, e as pessoas não obedecem, simplesmente, recebe missão, já vão abrir, mas o que é isso? Então, primeiro faz o que tem que fazer, depois vai cumprir a tua missão. Mas não, querem a passos largos, correr, sem muitas vezes ter a estrutura. E com o tempo a gente vê o resultado. Ora, fazer caridade é algo que não precisa estar ligado à Umbanda. Tu tem muitas formas de fazer caridade. Agora, não queira usar a Umbanda para dizer que tu vai utilizar um outro modelo que tu não está de acordo para fazer caridade. Isso não existe. Então, na verdade, há muitas pessoas que se arriscam a lidar com um tipo de energia, de entidades, de uma estrutura, de uma egrégora, que desconhecem. Isso é muito tempo de militância para realmente conhecer um pouquinho, porque nós não conhecemos, não tem como esgotar a Umbanda, ela é inesgotável, mas para conhecer o suficiente para poder ser dirigente. Imagina alguém que vai ser um docente de uma disciplina. Ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter vivência naquele conteúdo para poder passar para as pessoas. Agora, não, simplesmente é médio, já recebe, já conhece todos os fundamentos, tudo da Umbanda, como se faz uma tronqueira, como se faz os cruzamentos. Não, mas depende da entidade. Sim, mas... E a ordenação, o coroamento do médium enquanto dirigente, porque alguém tem que se fazer. O Zélio Fernandino de Moraes foi outorgado
do plano astral, direto do caboclo das 7 encruzilhadas. Mas ele foi uma exceção porque era um garoto de 16 para 17 anos que tinha a missão de trazer a Umbanda. Mas coroou os outros que abriram as 6 tendas seguintes, fazendo-se todo o ritual. E assim ficou uma tradição dentro da Umbanda. Mas, infelizmente, algumas pessoas interpretam ao seu bel prazer e desconsideram a instituição Umbanda. Porque, no meu entender, isso não é considerar a Umbanda da forma correta. Eu vou trazer um questionamento de coisas que eu ouço, né? Eu tenho ouvido muito falar de pessoas que estão abrindo casas, né? Sem passar por esse processo de preparação, por esses anos, e dizem que essa será a nova Umbanda, né? Da onde que tem vindo essas informações, de vídeos que correm na internet? Eu mesmo já vi vídeos assim para me enviarem, né? E eu acho, eu fico temerosa com isso, né? Porque tem muita gente se outorgando a falar em nome da Umbanda, até de uma nova Umbanda, mais holística, mais, enfim, descaracterizada, me parece. Eu me preocupo com isso também, né? Não só com essa questão do médium, né, que se acha pronto para abrir sua casa, mas que linha de trabalho vai ser feita nessa casa, né? A gente tem muita possibilidade, sim, de conhecer e fazer cursos, enfim, em todas as áreas. Mas daí a chamar isso Umbanda, né? Eu fico preocupada com isso, Pai Saulo. Até porque a Umbanda é nova. A Umbanda tem pouco mais de 100 anos, então ela ainda é muito jovem comparada com as religiões tradicionais. Existem os neo-umbandistas, nós nos referimos aos neo-umbandistas, são os jovens que hoje estão em maior número dentro da Umbanda, que trazem uma proposta muito boa no sentido da doutrina. Mas quando nós falamos em rituais, tem que ser seguidos a tradição. Nós temos que respeitar aquilo que foi fundamentado dentro da Umbanda. Foi considerado como prioridade e como pré-requisito para se formar um sacerdote. Então eu vejo um número expressivo aí de casas de Umbanda abrindo, sem um histórico, sem uma origem, com um sacerdote, uma sacerdotisa que possa ter avalizado aquilo. Não quer dizer que a pessoa é obrigada a ficar numa casa, mas é obrigada a se sair de uma casa e ir para outra para fazer o coroamento, e uma casa de fundamento. Então, olha, eu não quero ficar na casa A, mas eu vou dar continuidade na casa B, porque eu vou representar a Umbanda. Tu pode entrar em desacordos com a casa que tu está, com o dirigente ou com a dirigente, não importa. Nesse aspecto não é o problema. O problema é sair da casa e já se achar em condições de abrir. Não, então vá para uma outra casa e faça os fundamentos, faça o coroamento para poder dizer eu sou umbandista e tenho prova disso. Eu já vi pessoas aí dizendo que eu coroei, eu não coroei. É um absurdo isso. As pessoas dizendo aí, usando o meu nome, dizendo que eu coroei, eu quero ver o certificado que eu coroei. Então, se tem o certificado, então não me lembro, então estou com a amnésia. Mas aqueles que eu coroei, foram muito poucos, todos ganharam certificados de caciques. E os dirigentes de Caxias do Sul, sérios, que pelo menos aqueles que eu conheço, e muitos nem fazem parte da associação, quando eles vão fazer um cacique, vão coroar, eles pedem certificado para outras federações, e aqueles que são ligados à associação também pedem para a associação o certificado para dizer que estão coroando. Porque eles assim, a partir de agora ele está coroado, ele tem responsabilidades com a casa que ele foi feito e também diante da comunidade umbandista. E o certificado é para isso. Agora tem gente aí que nem é coroado comigo usando o meu nome, que foi coroado. Mostre o certificado, eu quero que mostre o certificado que foi coroado comigo. Com a minha assinatura, com a Associação de Umbanda Caxias. Então muita gente, parece muito cacique para pouco índio. Nós temos que cuidar muito com isso. Tem casas excelentes em Caxias do Sul. Conheço várias casas que fazem uma Umbanda que é um primor. Mas tem muita gente que está aventurando sem respeitar as tradições, querendo se outorgar como sendo do astral. O que é isso? E até a gente convida essas pessoas, quando elas quiserem para um debate, nós estamos à disposição, sem problema nenhum.
Essa é uma coisa que nós queremos, é botar às claras as coisas que estão relacionadas à Umbanda. Eu acho, outra coisa, Pai Saul, é o ônus e bônus, né? A Umbanda, ela ficou relegada, né, até a cena do crime por muito tempo, escondida, e agora ela está se popularizando, né? E está aparecendo um monte de dono mesmo por aí, um monte de gente que sabe bastante, e o percurso, ele é demorado, salvo alguns médiuns, né, que tem isso muito forte, mesmo no desenvolvimento é preciso um tempo. São energias que precisam ser reconhecidas e reconhecidas e confirmadas, né? Tem a questão do animismo, tem muita coisa, não é um processo simples, não é de uma hora para outra, né? Nenhum conhecimento se dá rapidamente, é preciso o conhecimento, a informação e a experienciação também por bastante tempo para que isso se consolide. Verdade, então a Umbanda precisa ser levada a sério. O Moab Caldas tem uma frase dele, saudoso Moab, que eu tive o prazer de ter na minha casa em 1994, numa palestra, e só o fato da presença do Moab Caldas na minha casa significa outorgar o reconhecimento da Casa Branca. E ele dizia uma coisa, ele fechou a sua fala dizendo: a Umbanda é coisa séria para gente séria. Então, não vão se aventurar, porque o final da história vai ser, não fica bonito. Então nós temos que ter o cuidado, Fabiola, né? Realmente tu tens razão, tem gente que está fazendo as coisas muito apressadas, sem condições, sem elementos, sem fundamento, e pegam aí agora com essa questão da internet, se municiam de conhecimento muitas vezes questionáveis, e ficam se apresentando como dirigentes. Tânia, tu que és uma docente, né, numa faculdade, que agora já vai pegar um status, né, praticamente de universidade, é fácil ser uma docente, seja de que a matéria for? Não, nunca é fácil, e mesmo que não pareça, os professores devem iniciar, eu inicio o semestre sempre ansiosa e insegura. Mesmo disciplinas que eu repito, já dei, a cada semestre eu reformulo, né? E ainda durante o percurso, né? Durante o semestre, muitas vezes eu tenho que mudar um pouquinho a maneira, né? A abordagem por conta do perfil da turma. Nunca é fácil, né? Gerir pessoas, mesmo em sala de aula, tem a questão da gestão de pessoas e de perfil de alunos. Por isso que no início eu me referi, Pai Saul, que além de um bom preparo, né, mediúnico, um bom desenvolvimento, para ser um dirigente de uma casa é preciso também uma grande habilidade de gerir pessoas. Aquela questão, porque se a gente ficar ouvindo, né, em sala de aula, cada aluno quer alguma coisa. Se a gente for ouvir cada aluno, a gente não sabe nem para que lado vai dar aula. Eu já tive alunos que propuseram metodologia de avaliação, baseada, é claro, naquilo que ele sabia, né? E por isso aquele meu comentário de como deve ser difícil para gerir um terreiro, para gerir um templo, para ter filhos, para administrar o ego, os conhecimentos, as vivências de cada um, as dificuldades, talvez muito mais habilidade nesse plano do que no plano mediúnico, para ser um cacique, para ser uma babalorixá, uma yalorixá, porque não é fácil lidar com pessoas. E é preciso, sim, muito preparo na docência, muito preparo. Muito bem, eu acuso aqui a presença da Yalorixá Tânia Regina de Iemanjá, que se deslocou da sua casa até a rádio para ouvir pessoalmente. Diego de Baralodê, vamos colocar mais uma música do Pierre, ele mandou duas, né, para homenagear um monte? Tá, então vamos ouvir mais uma, tu escolhe, e antes de tu colocar, tu lista os nossos apoiadores do programa. Vamos então aos nossos apoiadores da rádio A Voz da Umbanda. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673. O fone é o 54 30 27 37 29. Automecânica Medeiros, situado à Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázaro. Fone é o 54 3229 3693.
Marques e Marques Andaimes, 5499912-6607. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia, 543419-1839. E Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 549136-7914. E é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983, situado à Rua Fernão Dias 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54-3222-8163. Muito bem, parabéns ao Pierre Braga, que nos brindou aí com várias músicas e creio ser de sua autoria. Parabéns, Pierre, bonitas músicas, saudando aí as entidades, nossa Sagrada Umbanda. Bom, eu quero trazer aqui à luz um tema que vai acontecer, o primeiro seminário da Confurbras, e nós vamos ter que mudar de endereço. A data não, 25 de julho agora, das 13h30 às 18 horas, só que vai ser na FTEC. Então, Tânia, por favor, me ajude. Vai ser na FTEC das 13h30 às 18 horas. Exatamente. Seria na Prefeitura, né, na Câmara dos Vereadores, mas vai haver um corte de energia, né, por conta de uma manutenção no bairro, não é na Prefeitura.
E então a gente está transferindo, né, esse seminário para a FTEC, mesmo horário, mesmo dia, e no auditório da FTEC no dia 25, então. Esse é o primeiro seminário da Confurbrás, do qual eu presido ainda, né? Porque eu quero na próxima eleição ver se passo adiante. É ótimo ser presidente da Confurbrás, mas as responsabilidades eu já tenho com a associação. E esse conselho que é tão importante para nós, tenho certeza que quando eu passar as mãos, um dos colegas, dos conselheiros, todos são aptos a ocupar a função de presidir a Confurbrás. Mas não queria deixar de fazer um evento pela Confurbrás, e como eu estou presidindo, se faz geralmente na sede, na cidade do presidente. Eu quero fazer em Caxias do Sul o primeiro seminário da Confurbrás, do Conselho Superior da Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz, Tânia, porque uma coisa que eu quero registrar de público aqui, a FTEC sempre foi muito parceira. Eu tenho que agradecer a ti, Tânia Diobá, agradecer a Débora, que é a diretora da FTEC, a toda a estrutura, a bela estrutura da FTEC, que sempre nos abre as portas, mostrando uma grandeza, né? E realmente eu torço muito pela FTEC, que ela venha a galgar aí o status de universidade, sabe, em breve, pela sua militância aqui na Serra Gaúcha, pela força que a FTEC tem. E eu tive em eventos, por exemplo, eu participei de um evento na FTEC dos Orixás, que foi um desfile belíssimo e até hoje repercute pelo sucesso do evento. Nós demos já cursos dentro da FTEC relacionados à Umbanda. O próprio curso de teologia também aconteceu na FTEC já. Então, para nós é uma grande satisfação poder também estar na FTEC com esse primeiro seminário da Confurbrás. Olha, vai ficar na história, né? Porque na Associação de Umbanda nós já fizemos na Câmara de Vereadores, no plenário Nadir Rossetti, vários encontros. Agora, fazer o primeiro seminário, Tânia, da Confurbrás na FTEC, realmente vai ser uma marca histórica. A gente fica contente, obrigada pelos elogios. E me lembro, Pai Saul, uma vez que tu estiveste lá na FTEC, por conta de uma gravação de um vídeo com a Débora, e tu comentaste, aqui tem uma egrégora boa, eu sinto uma energia boa. E semana passada nós estávamos com alguns avaliadores do MEC, né, por conta dessa nossa vontade de nos tornarmos centro universitário, e eles fizeram esse comentário que o clima era tão bom assim de entrosamento, que ou a gente, né, a equipe toda tinha ensaiado muito, ou realmente era muito bom trabalhar lá. E foi muito engraçado, porque é verdade, o clima é muito bom, e a FTEC ela é generosa no sentido de aproximação com a comunidade. E é verdade em 2013, né, aquele projeto dos Santos e Orixás, ele repercute até hoje, assim. Foi em 2013, segundo semestre de 2013, e ele repercute sim até hoje. E eu fico grata, mais que grata, assim, muito amorosamente agradecido por esse projeto que cresceu sozinho, e ele traz frutos até hoje para nós, para a instituição e para os alunos. Eu tive uma aluna um tempo atrás que ela se sentiu autorizada a usar as guias. Ela chegou na sala de aula, na porta da sala, e disse: prof, eu sempre venho com as minhas guias, né, para a faculdade, e tirou do bolso. Ela disse: mas agora não vou mais usar no bolso. E vestiu, né, as guias ali na porta da sala. Isso é bonito de ver, e não só por ser de religião da Umbanda ou o que for, mas de ter um aluno que se sente bem no local, né, de estudo, independente da religião que ele tem. Olha, eu concordo plenamente. A FTEC tem uma egrégora muito boa, e espero que se mantenha essa egrégora, e creio que irá se manter, se depender da Umbanda. Nós vamos manter essa egrégora,
porque ela oportuniza ter esse olhar tão heterogêneo, de inclusão. Isso nos deixa realmente assim em júbilo. Então nós estaremos no dia 25/7 na FTech, muito bem instalados, porque o lugar é magnífico. E agora nós vamos divulgar, e queremos aí a participação massiva dos nossos internautas aqui de Caxias do Sul, região, ou até mesmo de fora, que queiram participar desse primeiro seminário da Confurbras. O viés, né, vai ser muito mais para o africanismo. Vai ter Alabês, o Titinho de Oxum, vai tocar belíssimas músicas. Eu quero falar inclusive com a Associação dos Alabês de Caxias do Sul. E nós vamos criar um grande evento na FTech. Primeiro seminário da Confurbras, dia 25 de julho, agora 25/7 está aí, das 13h30 às 18 horas. Também no dia 14 agora, o Reino de Ogum Onira, consequentemente Casa Branca de Ogum Beira-Mar e Caboclo Céu do Mar, estará completando 32 anos ininterruptos de atividades. 32 anos, são 3 décadas, mais de 3 décadas de atividades ininterruptas. Então isso nos alegra imensamente. Dia 14 de julho, dia até da Obá. 14 de julho é uma data consagrada ao Obá também. 30 de maio e 14 de julho, porque tem o sincretismo Joana d'Arc e Nossa Senhora e Santa Catarina. Então são duas imagens que são sincretizadas como Obá, do Guerreira, né? E no dia 26 de dezembro, a reativação da Associação de Umbanda Caxias, sob minha tutela, estará completando 20 anos. No dia 26 de dezembro de 2015. 20 anos de militância. Depois eu vou listar algumas coisas que nós conseguimos aí juntos com os associados, a diretoria da Associação de Umbanda Caxias, nesses 20 anos de militância. Mas eu quero aproveitar aqui para uma contribuição do nosso querido mestre Omolubá sobre algumas entidades de Umbanda. E eu quero ver se eu consigo achar agora aqui, neste momento... Pai Saul, só enquanto tu procuras aí no livro, mais alguma coisa sobre essa aproximação com a FTech, e eu lembro aqui, né, da questão das sementes jogadas, né, algumas caem em solo fértil. Esse semestre nós trabalhamos como tema índios daqui, né, os caigangues, os charruas e os guaranis, né, os Gs, e a gente teve no início do semestre uma palestra da historiadora Cristiane Padilha, que na verdade nós a conhecemos via o curso de teologia umbandista que aconteceu dentro da FTech lá em 2013 ainda, né? E agora ela se fez presente e para dar uma palestra ilustrando os nossos alunos sobre os índios nossos. E é ainda fruto, né, desse encontro lá de trás. Um abraço também à professora Cristina. Bem, eu quero citar alguns nomes de Exus que alguém já me solicitou. Eu vou listar alguns aqui colhidos pelas pesquisas do mestre Omolubá. Então vamos a eles. Exu Caveirinha, Exu Campina, Exu do Cruzeiro, Exu Calunga, Exu Calunguinha, Exu do Lodo, Exu Lalu, Exu da Madrugada, Exu da Meia-Noite, Exu Mulambo, Exu Mulambinho, Exu Mangueira, Exu Malandrinho, Exu da Mata, Exu Rola-Rola, Exu dos Rios, Exu Nova, Exu Pino da Meia-Noite, Exu da Praia, Exu Giramundo, Exu Pinga-Fogo, Exu Quebra-Galho, Exu Quebra-Osso, Exu Sete Covas, Exu Sete Giras, Exu Sete Luas, Exu Sete Cadeados do Cemitério, Exu Sete Catacumbas, Exu Sete Sombras, Exu Sete Chaves, que é uma roupagem também dos Sete Cadeados do Cemitério, Exu Sete Ossos, Exu Sete Lira, Exu Sete da Lira, Exu Tirateima, Exu Tranca-Tudo, Exu Trinca-Ferro, Exu Tatacaveira, Exu Toquinho,
Exu Toco Preto, Exu Trancagira, Exu Tronqueira, Exu Toquinho de Ouro, Exu Zé Pilintra, Exu João Caveira, Exu Sete Caveiras. Nome de algumas pombas. Aqui é alguns Exus, né? Porque são centenas. Nós vamos lá. Pombagira. Pombagira do Cruzeiro. Pombagira do Cais. Pombagira da Calunga. Pombagira Cigana. Pombagira Ciganinha. Pombagira do Cemitério. Pombagira da Calunga. Pombagira Rosa do Cruzeiro. Pombagira Rosa da Calunga. Pombagira Rosa Caveira. Pombagira Rosa Vermelha. Pombagira Sete Véus. Pombagira Sete Cravos. Pombagira Rainha da Encruza. Pombagira Rainha da Calunga. Pombagira Rainha. Pombagira Pérola Negra. Pombagira da Meia-Noite. E Pombagira Cigana. Aqui tem alguns nomes, então, de polaridade masculina e feminina dos Exus. Eu quero também trazer aqui, eu tinha lido algumas coisas sobre os orixás do livro Umbanda Pé no Chão, do Norberto Peixoto. Eu quero trazer algumas contribuições dos orixás sobre a ótica do mestre Omolubá. Vou começar aqui com a Iemanjá, já que a Iá está presente aqui, vamos fazer uma leitura. Diz assim: Iemanjá traduz-se em criação, é a grande mãe, manifesta-se no plano físico pelos oceanos, pelas águas doces, propondera, contudo, no elemento salino dos mares, conhecido por Calunga Grande, delegando aos orixás Nanã, Oxum e Oxumaré a transposição, desdobramento e reposição das águas doces. Iemanjá rege também todas as substâncias que se encontram no leito marinho, abrangendo a fauna, a flora e toda a população bacteriológica das profundezas do mar. Não cria, pois só quem o faz é o Lorum. Esotericamente, Iemanjá é o alento criador. Seus cânticos entrecortados enaltecem seu habitat e a natureza em geral. Toalhas brancas e brilhantes seguem a cor das guias de contas translúcidas, que em algumas casas levam a tonalidade azul claro ou azul celeste. As danças em seu louvor são executadas pela ondulação permanente do corpo dos mérnios, braços estendidos como navegar em alto mar. Sua guia só pode ser usada pelos filhos de cabeça. Após a quinta obrigação, os filhos do orixá parecem a princípio um tanto distantes, mas logo se descobre sua acentuada vocação para a atividade empresarial, de forma macro, para as artes, a política, negócios e etc. Persistentes, laboriosos, afetivos, sem sentimentalismos, líderes natos, corajosos e independentes. Podem, contudo, descambar para a arrogância, a teimosia e o orgulho. As obrigações contidas no ciclo iniciático para os orixás são efetuadas de março a dezembro. As homenagens que lhes são prestadas na segunda quinzena de dezembro culminam na noite de 31, com festas monumentais em toda a orla marítima brasileira. Nos locais não banhados pelo mar, os fiéis dirigem-se para os rios, diques, lagos e represas, deixando suas oferendas, em que predominam flores brancas e barquinhos de madeira. Ornamentos cheios de presente, como pentes, fitas, espelhos, cosméticos em geral, oferecidos com devoção ingênua e simples da alma popular. Os barquinhos são soltos na superfície das águas ao sabor das ondas do mar ou das correntes da água doce. Iemanjá é a mãe cósmica e geradora de todos os seres. Também é conhecida por outros nomes e títulos. Por exemplo, Janaína, sereia do mar, princesa de Ayucá, sereia Mucanã, Dandalunda, rainha do mar, Inaé e outros. Iemanjá, o símbolo é uma sereia e a lua, um quarto crescente. Saudação, Odoiá, Odoiá, Odô Rio Iá, mãe do rio,
ou ainda Odofeiaba, corruptela de Odô, rio, Fê, amada e Agbá, senhora, amada senhora do rio. A sexta-feira é consagrado a Iemanjá. Alguns dos seus filhos gostam muito de usar chambres rosas. Tem uma música que a Maria Bethânia canta, que ela fala todas essas nomenclaturas e saudações. O Diego tem aí, é linda essa música. Então vamos colocar aí uma reza, uma música da Iemanjá. Também aqui para Ossanha, para nós Ossanha, né? Ossanha participa do mesmo raio de Oxóssi, né? Da mesma frequência, o que ele quer dizer. Conhecido por todos os devotos como orixá das folhas, governa principalmente as raízes e ervas medicinais ou venenosas. Sua atuação em favor do ser vivente é socorrer, curar e prover, com elemento da fauna e flora, toda a farmacologia mundial. Sua atividade estende-se também às vísceras, linfas, sumos, resinas e etc., dos órgãos vegetais, animais e humanos, quando dissecados no processamento laboratorial para a fabricação de vacinas, antídotos, antibióticos, soros, plasmas, concentrados e substâncias outras, no emprego da alopatia, homeopatia, naturopatia e demais sistemas da medicina em geral. Sob sua inteira vigilância estão as folhas, frutos, cascas e sementes, não só para fins terapêuticos, como também para o culto das obrigações e oferenda aos outros orixás. Sabe-se que sem folha não há orixá. Cabe, no entanto, ressaltar que seu nome deve ser o primeiro a ser invocado e saudado nas cerimônias de amacis e banhos purificadores, na colheita de ervas e ciosamente durante a entrada dos fiéis na mata, macaia. Mata é conhecido como macaia. Em cumprimento ritualístico, já que a Umbanda é uma religião que luta pela ecologia, fundamental à sobrevivência planetária. Muito bem, falamos de Ossanha. Só um comentário dos filhos de Ossanha, né? Nesse sábado eu não estava muito bem e falei com uma irmã da casa, filha de Ossanha, Raquel de Ossanha. E conversei com ela, eu já estava deitada, ela disse assim, olha, Tânia, faz um chá assim, com, né, folhinha assim, faz uma prece pro pai Ossanha, adoça com mel e deita. Eu dormi que nem um anjo. E eu não gosto de chá, mas quando ela foi me dando a receita, foi me dando água na boca, uma vontade de tomar aquele chá. E assim eu fiz e dormi como um anjo. Tu poderias dar a receita para o Marcos Luciano de Oxalá, que está acamado, já babando por esse chá? Mas esse não era para gripe, mas posso... Não, esse era para me acalmar. Muito bem, vamos colocar então, é a música da Maria Bethânia? Gal Costa, vamos ouvir.
Muito bem, estamos de volta depois de uma bonita música de Iemanjá, na voz de Gal Costa. E Oxóssi, Odé, Otim, caçador, manifesta-se no plano físico pela flora e pela fauna, os animais, né, flora do planeta. É o pulmão do universo. Incessante distribuidor de substâncias gasosas, supre magnificamente todas as espécies de vida e gerencia inclusive todos os fenômenos do osmotactismo, dito e conhecidos por espontâneos da natureza. Comparece no plano emocional dos seres humanos com acentuada característica de afetividade, cooperação, companheirismo, certo grau de aventura e franca liberalidade. Seus filhos de cabeças dão ótimos artistas, seja qual for o segmento da arte escolhido, em virtude da latente sensibilidade e inteligência. No plano mental, descortinam inventos, sistemas e estilos engenhosos, admiráveis, de quase impossível enquadramento lógico, ou sensata previsão de solução ou acabamento do problema, fruto de sua capacidade intuitiva. As obrigações, aqui fala dos festejos dedicados ao Oxóssi, são muito concorridos por diversos motivos, entre os quais destacamos o início do ano religioso, a própria comemoração, que há uma natural e contagiante alegria, com o templo enfeitado de bandeirolas coloridas que se destaca com o verde, o chão do terreiro coberto de folhas, o peji cheio de flores e galhos de árvores presos às paredes, recendendo um perfume silvestre. Frente ao peji, vários cestos ou alguidares cheios de frutas diversas, que serão distribuídas generosamente aos participantes e convidados. E comparece também as almas dos caboclos, pretos velhos e boiadeiros que baixam, não só para abençoar os filhos de fé, mas ainda para saravar o grande caçador. Essa é a tônica da reunião comemorativa. Oxóssi, Otim, Jurema, né? O Rubens Saraceni, quando ele traduz, né, no Código da Umbanda, as linhas da Umbanda, ele coloca o Oxóssi, se não me engano, na linha do conhecimento. Na polaridade positiva do conhecimento, né? E Albar na polaridade negativa. Isso? É. Eu vou pedir depois para te leres aí os próximos que estão separados com lápis. Eu acho que deve ser Xangô o próximo. Tem pergunta, Diego? Tem uma pergunta aqui que foi deixada pela Ivana de Oxum. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre os cosmes, forma de trabalho, incorporação, campo de atuação e por que nem todos os templos dão passagem para essa linha de trabalho. Por que eles não atendem os consulentes? Bom, é importante, um abraço a Ivana. Os cosmes fazem parte sempre dos templos de Umbanda, não necessariamente no processo de transe, de incorporação. Pode-se fazer um encontro festivo para essas entidades, deve-se fazer, até o correto seria se fazer sempre uma atividade festiva. Pode ser no dia 12 de outubro, dia da criança, ou mês de setembro, algumas casas escolhem também. Uma entidade muito importante para a estrutura do terreiro, que afugenta inclusive os eguns. Espíritos obsessores têm verdadeira ojeriza dos cosmes, dos cosminhos, né, conhecido também como os ibejes. Eles têm um poder de afastar qualquer entidade negativa e naturalmente eles limpam o ambiente quando eles se fazem presentes. A dificuldade de atender não é que eles não possam atender, é que como a egrégora ela se transforma numa forma infantil, eles gostam de brincar, eles gostam realmente de brincar. Então ficaria um pouco difícil manter um contato com o trabalho com os ibejes, a não ser no momento de festa, porque eles são extremamente brincalhões, eles são arteiros, eles são de fazer bastante movimento, eles são inquietos como uma criança. Ora, se recebe um preto velho, senta ao banco, né, um banquinho, com um bengala, não vai ver um preto velho saltitando. Aí tu pegas uma criança e vai querer colocar ela quieta naquela egrégora, é impossível, porque aquela matriz ela já tem essa energia de ação, de movimento, mas pode-se fazer festas com a presença deles. E todo médio de Umbanda tem
um cosme junto. Queira ou não, a casa de Umbanda é designado um cosme ou mais para proteger a egrégora da casa. Pode-se não trabalhar, mas eles estão trabalhar no mediunismo, mas eles estão presentes nas linhas de trabalho da Umbanda. Não tem como afastá-los ou como deixar de fora essas entidades. Tem muitas entidades que não se trabalham no templo, mas estão presentes. Então, é muito importante, sim, Ivana, a presença dos cosminhos nos terreiros de Umbanda. Agora, atender os consulentes fazendo uma sessão para receber é mais difícil. Geralmente, eles se manifestam em festas, que é dedicada a eles. A sacerdotisa Selma, na casa dela, ela trabalha com as crianças. E a energia é tão forte, Pai Saul. Há muitos anos atrás eu tive na casa da mãe Selma com um amigo ainda, e a religião não fazia parte da minha vida e nem fez naquele momento, mas era uma sessão, né, com as crianças, e sempre que eu me lembro que alguém fala, eu me lembro, e quando eu vejo eu estou sorrindo, porque a energia daquela sessão até hoje permanece em mim, embora eu tenha achado muito estranha aquela roupagem, né, de pessoas adultas sentarem no chão, mas aquele abraço que eu recebi quando eu fui atendida ainda está comigo. É só um testemunho, porque e de alguém que na época não tinha religião, não entendia a religião. Fui com um amigo por um acaso, acabei lá, né, mas até hoje eu me lembro. Muito bem. Depois nós vamos ler alguma coisa sobre os cosmos que deve ter aí nesta obra. Então, eu vou pedir gentilmente que a Tânia de Obá leia para nós. É sobre Xangô agora? Isso, Xangô. Xangô é o orixá da justiça, do equilíbrio, da prudência, da equidade e demais sentimentos que devem imperar em nós, seres humanos, e não para nós. Isso é bem importante. Em nós, não para nós. No plano físico, atua de maneira audível e visível pelos raios, relâmpagos e trovões. As cordilheiras, enfim, todos os maciços do planeta e demais elevações existentes no cosmos são Xangô manifestado. Ele é o senhor de todas as energias secundárias, elétrica, magnética, nuclear, atômica, estelar, radiante, luminosa, etc. Já que Olorum é a energia primeira. Diz a lenda que quando Xangô está aborrecido, cospe meteoritos no espaço. Do cimo das mais altas formações de pedra, Xangô assiste e controla com presteza absoluta todo o esplendor das tempestades, trovões e relâmpagos, toda a presença ígnea no espaço sidérico. Junto dele está o orixá Yansan, que ocupa o quinto raio da teologia umbandista. No plano emocional, já anunciamos os sentimentos que são apanágio de sua irradiação universal. Empresta aos seus diletos, aqueles que se conduzem em harmonia, um porte viril, altaneiro, digno, calmo, pelo menos aparentemente. São equilibrados nos seus pareceres, um tanto calados, mas sempre justos. Detestam pessoas mentirosas, ladras e irresponsáveis. São enérgicos, persistentes, cuidam com gosto da aparência, do vestuário e de seus pertences. Conservadores nos hábitos e ideias. Quando mudam de pensar, fazem-no de maneira repentina e com profundidade. Amam ardentemente a vida. No plano mental, destacam-se como intelectuais de primeira água. São bons doutrinadores, escritores, pesquisadores e filósofos. Servem como bússola ética às sociedades na qual vivem. Bons juristas, advogados e gerentes de empresa, principalmente na parte administrativa. Como trabalhadores braçais, inspiram confiança, embora arredios no fazer amigos. Sinceros, corajosos e determinados, angariam pelo próprio valor as posições de mando. A parte negativa nos filhos de Xangô está na crueldade, injustiça, alienação, violência e orgulho desmedido, além da ambição cega. São capazes de liderar revoluções, desordens sociais e, com ou sem razão, tornam-se donos e ditadores da coisa pretendida.
algumas ervas, flores, frutos e bebidas dedicados a Xangô. Negamina, folha da costa, bico de papagaio, betis, cheiroso, mutamba, saião, chocalho de Xangô, levante, espirradeira, maria preta, folha de fogo, cravos e gerânios brancos, lírio amarelo e outras flores de tonalidade marrom, abacaxi e outras frutas escamosas, sumo das próprias ervas, água da cachoeira e cerveja preta. Seus filhos de cabeça usam toalhas marrons, deixando as franjas para o segundo orixá. A guia de contas marrons, oferendas e obrigações são realizadas a partir do mês de março até novembro. Sua festa maior acontece na segunda quinzena de setembro, quando os fiéis da Umbanda visitam a Macaia. Ok, aí falando sobre Xangô, eu vou te pedir gentilmente que procure sobre os Cosmes. Aqui eu recebi pelo WhatsApp uma foto, acho que é de uma última ritual de retiro do Márcio de Bará. Ele mandou uma foto dele aqui, que está bem, é barba, ele está de barba aqui, não deu para reconhecer, mas está bem o Márcio de Bará aqui, apontando, acho que ele estava dando uma palestra. Um abraço ao Márcio de Bará, é uma bela foto que ele mandou para nós aqui. Muito bem, o programa Voz da Umbanda, nós estamos hoje anunciando que no dia 25 nós estaremos na FTEC, é pouco, na FTEC, com o primeiro seminário da Confubras. Então, esse grande evento vai ficar ainda melhor sendo na FTEC. E nós estamos contando com a presença de você, cara ouvinte. Vai ser um evento com muito toques de nação, palestras. Nós queremos ver se a Patran comparece ao evento para dar uma palestra sobre religião e meio ambiente. Ou religião, ambiente, meio ambiente. Meio ambiente é errado, não sei se é politicamente correto dizer meio ambiente, mas nós usamos como força de expressão. E a Patran sempre contribui de forma muito precisa e pontual, trazendo alertas para nós que somos praticantes das religiões afro-brasileiras. Então é importante essa contribuição. Achaste, Tânia, sobre os... Então, Sim. Por favor, nos brinde, já que a Ivana pediu, vamos ler. Os beijos. A criança, dado seu caráter ingênuo, não está conspurcada de hábitos inferiores, nem sobre ela se refletem nódoas infamantes de ambição desmedida, de hipocrisia e dos desmandos comuns à sociedade de consumo. Compreende-se como sociedade de consumo uma corrente de desejos e práticas espúrias de comportamentos indignos e letais à consciência humana. Os ibejos representam a criança que existe em cada ser humano. Sem dúvida que muitos até já sepultaram essa fase áurea de aspirações joviais, singelas e inocentes. A figuração simbólica de duas pequenas imagens é a duplicidade dos contrários, a duplicidade que impera no mundo conhecido, embora resuma em si a harmonia dos opostos. Os ibejos não dão filiação. Isso significa, pois, que nenhum devoto pode ser filho de ibejos. Os espíritos que trabalham nessa faixa são geralmente crianças que comparecem aos terreiros em datas festivas, conduzidas pelos pretos velhos, caboclos, boiadeiros e até exus. Outros são almas adultas que se divertem nesse clima simples, brejeiro e divertido. Muito raramente percebe-se a presença de elementais. Ainda que algumas ervas, flores, frutos e bebidas dedicados aos ibejos. Flores miúdas e multicores, néspera, tangerina, laranjas doces de várias qualidades, maracujá, melancia, goiaba, maçã e morango. Água açucarada, mel, refrigerantes adocicados e suco das frutas doces que tanto apreciam. As oferendas para os ibejos são feitas no terreiro ou quase sempre nos parques e jardins da cidade. Sua gira festiva é realizada unicamente na segunda quinzena de setembro. Seu colar é feito de contas de diversas cores, sem qualquer valor iniciático, já que não há obrigações para os ibejos. Suas oferendas consistem em doces e brinquedos como petecas, bonecas, chapéus, bolas de sopro, cavalos de madeira, apitos, etc. Usam-se velinhas coloridas de festa de aniversário e tudo que faz uma criança ficar feliz na sua pureza, que naturalmente se irradia para os adultos,
médios e participantes da ruidosa sessão da primavera. Os Ibejes participam do 7º raio e recebem o apadrinhamento do orixá Ogum. Por que a maioria dos pedidos nessas ocasiões são atendidos pelos Ibejes? Pela existência destes e pelo prestígio infantil que eles desfrutam junto aos guias adultos trabalhadores da Umbanda que os atende. É isso, Pai Saul, sobre os Ibejes, que o mestre Omolubá nos presenteia nesse livro, Doutrina e Práticas Umbandistas. É importante lembrar que eu recebo também perguntando se os Exus mirins, né, brasinhas, meninas, são crianças e qual a sua função. Também é a função da egrégora infantil na parte dos Exus. Também tem essas entidades. Raramente se manifestam como acontece com os cosminhos na Umbanda, mas fazem parte desta linha na roupagem de Exu. São crianças com a energia, né, sob os auspícios direto da egrégora dos guardiões, também muito importantes, e são excelentes trabalhadores. É importante nós lembrar que isso é uma matriz, né, uma matriz energética de trabalho. Então os Exus mirins, os brasinhos, as crianças de modo geral também têm a sua roupagem nos Exus, assim como nos orixás. Quem vai nos orixás vê os erês, são a manifestação infantil também da egrégora do orixá na forma infantil da criança. É muito importante. Vamos colocar mais uma curimba, depois a Tânia tem outras considerações a fazer. Vamos colocar mais uma curimba pedindo gentilmente ao Diego de Baralodê. E você continue mandando as suas correspondências para nós, pedindo, solicitando, fazendo as suas perguntas. Lembrando que no dia 25, então, nós estaremos realizando o primeiro seminário da Confurbras na FTEC. Vamos aguardar.
raça de guerreiro. Vim de longe pra rezar. Peço a Deus pelos doentes. Convém ou mata lá. Fogo salve a Casa Santa. Os presentes e os ausentes. Salve nossas esperanças. Salve velhos e crianças. Preto velho ensinou na cartilha de Aruandaê. E Ogum não esqueceu. Povo vencerá a demanda. Meu pai, meu pai, a tristeza vai embora, vai na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora vai brilhar neste terreiro. A tristeza foi embora, foi na espada de um guerreiro, e a luz do romper da aurora já brilhou neste terreiro. Meu pai, Muito bem, estamos de volta. Eu vou pedir então para que o Diego de Baralodê liste os nossos apoiadores. Vamos então com os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda. Raquel Felipeto, distribuidor independente Herbalife, 549136-7914. Multimarcas Estética Automotiva Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54-3419-1839. Contatos com Alex. Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes, 673. O fone é o 54-3027-3729. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas, 624, bairro De Lázer. 54-3229-3693. Marques e Marques Andaimes, 549912-6607. E é claro, Reino de Ogum Anira, desde 1983. Situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54-3222-8163. Muito bem, lembrando que esse ano a Associação de Umbanda Caxias, pela sua data de fundação, 15 de janeiro de 1974, então ela completou 41 anos esse ano, 15 de janeiro, e 20 anos irá completar de reativação, porque ela foi reativada em 26 de dezembro de 1995, são 20 anos. E nesses 20 anos algumas coisas foram feitas, como por exemplo, a parceria com o poder público, de uma participação de uso com o Santuário Ecológico Reino dos Orixás desde 2001. Santuário Ecológico Reino dos Orixás já
reconhecido pela Câmara de Vereadores desde 2001. A Praça Lauro de Oxum e o Monumento ao Orixá Ogum, 2006. CD Nós Somos Raízes, 2002, 2003. Preces de Umbanda, 2007. O CD Nós Somos Raízes no Alabê Fernando do Exulanã. E Preces Umbandistas com o Roberto Calabró, a voz inconfundível de Roberto Calabró, grande amigo. Também a cartilha Educação Ambiental Prática das Religiões Afro-Umbandistas, caderno de orientação em parceria com a Câmara de Vereadores e Prefeitura de Caxias do Sul. O selo da bandeira da Umbanda, que foi logo depois do lançamento da bandeira oficial da Umbanda. Também nós realizamos essa grande conquista. A imagem, né, o busto do Zélio Fernandino de Moraes. O selo, junto à Associação de Umbanda Caxias participou, o selo em homenagem aos símbolos da Umbanda com a figura do Zélio Fernandino de Moraes, os atabaques e a bandeira da Umbanda na Assembleia Legislativa de São Paulo, Juscelino Kubitschek. Também lançamos mais coisas em nome da Associação de Umbanda Caxias. Foram inúmeras coisas que nós fizemos. O Dia Nacional da Umbanda, a Associação de Umbanda Caxias tem uma participação efetiva, porque em 2002 nós entregamos o projeto para o então senador Paulo Paim. Depois passamos para o Pepe Vargas, enquanto deputado federal, que largou para o deputado federal Vicentinho de São Paulo, que fez todo o encaminhamento, e a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei, então, como Dia Nacional da Umbanda, o dia 15 de novembro, Dia Nacional da Umbanda. Então nós temos vários congressos foram feitos pela Associação de Umbanda Caxias, foram com a presença do Molubá, 7 anos consecutivos, também com a presença do saudoso Rubens Saraceni, Fernandes Portugal, Miriam de Oxalá, muitas pessoas, o saudoso João Viegas, que representou Alunos do Bem, Joluí Ramos, que representou o Jardelino Ramos, saudoso também, Dila Dalbá, que teve uma grande presença marcante numa das suas palestras, Pai Cleon, Jorge Vera, várias sumidades estiveram presentes sempre na Câmara de Vereadores com debates e esclarecimentos sobre as práticas afro-umbandistas. A Escola de Teologia Umbandista também, que está na 6ª turma, né, Tânia? 6ª turma. Agora vamos preparar para o próximo ano. Não, ainda esse ano, né, Pai Saul? Sim, o curso de teologia é o próximo ano, mas amanhã temos a última aula, né, que é contigo, ritos e cerimônias, e depois o nosso próximo encontro é no dia 20 para entrega, então, dos certificados, e enfim. Já antes de pedir para o Pai Saul dar uma palhinha sobre a aula de amanhã, eu já vou anunciar para que vocês, internautas, já reservem o dia, muito provavelmente 22 de agosto, nós vamos divulgar bem essa data, para um curso sobre Exu e Bará, né? O Exu Orixá, Bará e Exu na Umbanda também. É um sábado o dia inteiro, mas a gente vai divulgar aqui na rádio já na semana que vem as datas e os horários direitinho para vocês. É imperdível. Esse curso já foi ministrado pelo Pai Saul ano passado, deixou muita vontade, muitos pedidos, né, para uma reedição, e a gente já na sequência, né, termina o curso de teologia, já vai iniciar com cursos de curta duração ainda esse semestre. Inclusive este curso eu anexei outras coisas a mais nesse Exu Bará, vai ser outras contribuições que a gente sempre vai pesquisando, vai melhorando, vai tentando melhorar. Depois vai ter outro que vai ser sobre giras, a polaridade feminina, qual é a importância da gira, a tradição, o histórico, fundamentos da pombagira na Umbanda, exclusivamente na Umbanda.
Nós vamos começar lá do Gênesis, né, falando sobre a questão da polaridade feminina, a importância da polaridade feminina na construção também deste universo. Nós tivemos aí a participação num dos nossos encontros com a professora doutora Marília Conforto, em que ela falava sempre do olhar masculino, né, até machista na história da humanidade. E nós temos que resgatar algumas coisas muito importantes na história da polaridade feminina e, consequentemente, da mulher, do qual a Pombagira representa com tanta propriedade, com tanta maestria, a importância da mulher em todos, mas em todos os segmentos humanos. E isso cabe um curso, né, um encontro para tratar só deste assunto, da polaridade feminina. Então nós vamos trabalhar sobre isso. A pergunta sempre que se faz, né, existe o Exu Bará, existe, né, o Bará Lodê, existe o Bará Vagã, existe o Bará Gelu, existe o Bará Lanã. Muito bem. A nossa pergunta aí, existe a Baraia? Não existe. Como é que se resolve esse impasse aí? Então vamos tratar no início do nosso encontro, trazendo a origem da polaridade feminina e aonde ela se manifesta e quando. E aí entra a grande contribuição da Umbanda, né? A Umbanda, não que em África não exista a polaridade feminina, porque nós vamos falar isso no curso. Mas a grande contribuição da Umbanda, que ela reconhece a presença do Exu na polaridade masculina, o Exu tão tranca-ruas, tiriri, marabô, mas vem também enaltecer, reconhecer a importância da polaridade feminina através da Maria Padilha, da Maria Mulambo, da Maria Quitéria, da Pombagira Rosa Vermelha e tantas outras, em pé de igualdade, se equiparando, não abaixo. Então esse assunto nós vamos falar, e eu digo sempre, não se esgota, mas nós vamos tratar disso no curso Senhora Pombagira. Esse vai ser o curso, Senhora Pombagira. Claro que falando na Umbanda. E nós vamos primeiro começar com o curso Exu Bará, que vai ser provavelmente no dia 22, e se tudo der certo e o cosmos conspirar ao nosso favor, na FTEC. Será bem proveitoso nós estarmos na FTEC com esse curso também. Muito bem, e amanhã estarei no centro comercial, que é o Recreio Cruzeiro, né? Isso é o Recreio Cruzeiro, no 8º andar, sala 801, às 19 horas, para a última aula do curso de ETU de 2015, da 6ª turma. E eu vou falar sobre rituais, sobre ritualística, e também eu vou tentar aprofundar um pouquinho a questão da iniciação, quer dizer, os rituais e o processo iniciático, que é muito importante tratar desse assunto. Nós que somos ligados às religiões afro-brasileiras, seja Umbanda, seja Candomblé, seja Batuque, enfim, nas suas mais variadas roupagens, a questão do processo de iniciação. Não tem como nós estarmos nessas religiões e não ser iniciados. Mas o que é iniciação, na verdade? O que significa? Para que serve o processo iniciático? Então nós vamos abordar esse tema com muita cautela, tentando da forma mais didática possível, porque não é fácil verbalizar esses temas, para os nossos alunos que estarão lá contribuindo, né, e também para fechar o curso deste ano de 2015, Tânia de Obá. Finalmente eu vou poder te ouvir, Pai Saúl, assistir essa aula, porque quando eu fiz o curso 2 anos atrás, foi a única aula que eu faltei, por motivo de saúde, de falta de saúde, e amanhã eu não tenho aula na FTEC à noite, em período de recesso, eu vou poder assistir essa aula com 2 anos de atraso. E já aproveitando também, amanhã a gente já faz a avaliação, né, do curso. Faremos a avaliação e a prova final para ver quem vai ganhar o certificado. E também quem na prova tem que cantar o hino da Umbanda, né, bem afinado. O Serginho vai estar lá com o tambor para ver se está todo mundo sabendo o hino da Umbanda. Mas amanhã a avaliação, né, dos alunos é um instrumento importante. A cada edição a gente faz uma compilação, né,
das sugestões, enfim, das opiniões dos alunos e tenta sempre melhorar, sempre ouvir o que é pertinente, o que é importante, né, e melhorar. Então amanhã, última aula do Pai Saúl, com o Pai Saúl e avaliação, e depois entrega de certificados, no dia 20, então, certificados. 20, sim. Não é dia 20. Amanhã, deixa eu olhar aqui. Mas na próxima segunda, né? Amanhã, então, a última aula e depois, é 20, né? Isso. E depois, enfim, né, um momento de confraternização. Então amanhã convido a todos a fazerem presentes para nós abordar este tema importante, rituais, né, toda a ritualística e sobretudo iniciação. A aula passada foi com Rubens, né, sobre os orixás. Os orixás. Muito bom. Só uma observação, o perfil dos alunos tem mudado um pouquinho, né? De quando eu fiz, a maioria era simpatizante, né? Eu totalmente desconhecida. E na edição passada já tivemos, né, o Pai Johnson e agora também 2 babalorixás, pessoas já praticantes da religião, com grande parte de conhecimento né, na religião, e ainda assim ali dividindo, né, aprendendo e ensinando também. Muito bem, eu vou pedir então a Tânia, ela tem ali sobre Yansan, para ler alguma coisa sobre as características da Yansan. Nós estamos hoje sob o viés do mestre Omulubá. Nos outros encontros nós falamos sobre o livro Umbanda Pé no Chão, do Norberto Peixoto, também muito bom. Mas vamos ouvir sobre o viés de mestre Omulubá. Yansan, falávamos há pouco que Maria Bethânia é filha de Yansan. Yansan na África é a deusa do rio Níger. Mitologicamente, uma divindade de 9 cabeças, representando o delta daquele rio. No Brasil, além da água, é ligada principalmente aos ventos. Na teologia umbandista, ocupa o 5º raio junto a Xangô. No plano físico, comparece por meio dos raios, ventos, tempestades, furacões e tornados, modificando intempestivamente a ambiência normal da natureza com propósitos acima da compreensão humana. No plano emocional, sua atuação é marcante no que tange a ancestralidade e hereditariedade das criaturas, definindo-as basicamente pela coragem, decisão, determinação, intrepidez, desapego e proporcionando ações apaixonantes e avassaladoras em todos os campos da atividade social. Os seus filhos de cabeça estão na vanguarda dos movimentos libertários e decisivos para a conquista de uma posição liberal e independente do povo na sociedade. Estão quase sempre entre os cabeças de greves e rebeliões. Possuem, no entanto, uma atitude recatada de fiel obediência ao que lhes parece verdadeiro, justo e lógico no plano psicológico. São inteiramente contra os preconceitos, discriminações ou quaisquer outras formas de diferenciação menores e mesquinhas contra os semelhantes. Elegantes, educados no trato, logo se destacam do grupo no qual vivem, não só pelo gosto refinado, pelo vestuário, como também pela linguagem franca e corajosa com que debatem seus pontos de vista. No plano mental, os filhos do orixá aparecem entre os grandes pensadores, construtores de ideologia filosóficas, políticas e religiosas. Progressistas são bons condutores ou auxiliares na consecução de um ideal. Ao contrário do orixá Xangô, que emana conservadorismo e fidelidade às tradições, os filhos de Yansan estão sempre reciclando seus conceitos e comportamentos. São exigentes na forma e no conteúdo das proposições filosóficas e na vida prática do dia a dia. Certos ou errados, surpreendem a si mesmos e conhecidos no terreno vivencial. Não guardam rancor aos desafetos, embora fugidios ao reatamento.
fazem amizades com muita facilidade. Todos gostam de se dizer seus amigos. São perdulários, embora tenham facilidade nos ganhos. É próprio aos filhos da orixá guerreira dar partida aos movimentos reivindicatórios da classe a que pertencem. Agora, as tendências negativas, tendências da criatura e não do orixá. O reverso das suas qualidades. Quando os fracassados encontram prazer no jogo, bebida, tóxico e completo abandono de si mesmos. Podem chegar ao topo da montanha, mas por imprevidência podem rolar pelo abismo da miséria moral e material. Algumas ervas, flores, frutos e bebidas dedicadas a Yansan. Erva santa, umbaúba prateada, folhas de bambu, folha de fogo, capeba, parietária, bredo sem espinho, malmiquer branco, dormideira, espada de Yansan. Flores que tenham a tonalidade coral de preferência e outras como a dracena, a papoula, o crisântemo e o gerânio. Romã, groselha, pêssego, pitanga, framboesa e cajá. Bebidas: suco das ervas e dos frutos, além da água da chuva. Então esta foi Yansan, né? Muito bem. Aí são algumas considerações sobre os orixás, sobre trazendo à luz os conhecimentos do mestre Omolubá, que escreveu mais de 15 obras, todas elas dedicadas a Umbanda, e obras pertinentes. E assim, nessa minha breve leitura aqui, eu já percebi que é de alto nível, né? A escrita do Omolubá. Eu já li outros livros dele, e alguns parágrafos dá pra gente fazer um estudo de parágrafos, não precisa nem ler o texto todo. E por último, eu vou te pedir a gentileza, então, Tânia, que tu lês já para nos brindar de Ogum, porque não falaste nada aí sobre Ogum, então tragas a nós, para nós, uma leitura sobre as características, enfim, sobre os fundamentos, os elementos de Ogum, já que o mestre Omolubá sempre diz que ele gosta muito de escrever sobre Ogum. E posso fazer um pedido? Eu sei que o pai Rubens vai falar sobre Otim, e eu gostaria de ouvir um pouco sobre Obá nos próximos programas. Ogum. O sufixo Gun significa guerra. Portanto, Ogum é o orixá das lutas, batalhas, combates e tudo mais que transpareça conflito, briga, guerra, etc. Ogum é o senhor das demandas. Comparece radiante e íntegro nos 7 planos da vida cósmica. No plano físico, manifesta-se como orixá de todos os metais, patrono da metalurgia, dos quais se originam as armas, um instrumental cirúrgico, arquitetônico, agrícola, da enxada ao trator, os trilhos das estradas, carris e tantas outras utilidades oriundas do ferro, seu metal predileto. No plano emocional, é comum aos devotos de Umbanda imaginá-lo um audaz cavaleiro montado em ajaziado corcel branco, armado de espada e lança, desafiando destemidamente dragões, hienas, duendes e outros horripilantes monstros do astral inferior, forjados por mentes doentias, de encarnados e desencarnados, desavisadas criaturas, fracas, ruins, perversas, completamente desatentas a uma vida moral correta, fator primordial conducente a um viver espiritual. O alvo desse orixá é a devastação das formas pensamento que adoece e inferioriza o ser humano, passando pelo fio da espada o rosário da indignidade, abrigado infelizmente pela negligência e omissão da maioria dos cidadãos no cumprimento de seus deveres para com os irmãos em humanidade. Cabe também ao orixá Ogum demolir as baixezas do ego. Esse meritoso trabalho começa na mente dos seus devotos. Dizer-se filho de Ogum é estar convencido 24 horas por dia da necessidade do conhecimento de si mesmo
e lutar acirradamente contra as próprias tendências inferiores. No plano mental, Ogum secunda bem de perto as mentes privilegiadas e afins. Seu forte é o cumprimento das operações ao objetivo visado. Ardiloso, sagaz, astucioso, admirado e até imitado pelos Exus, combativo sem ser cruel, traz para seus filhos de cabeça um comportamento ordeiro, corajoso, franco e decidido. São estudiosos, embora na maioria das vezes não cheguem à intelectualidade. Parcimoniosos nos gastos, nunca mesquinhos. Gostam de se exibir com roupas vistosas, carros, casas, etc. Asseados, cumpridores de horários e da palavra dada. Exigentes daquilo que lhes foi prometido. Por ironia do destino ou mera casualidade, os filhos dessa divindade marcial dão-se maravilhosamente bem com os filhos de Oxóssi, cujo temperamento difere completamente dos filhos do Senhor da Guerra. Os filhos do Orixá Ogum são bons advogados e naturalmente inclinam-se para a carreira policial e das armas, alcançando os mais altos postos de hierarquia. Vejamos agora as tendências negativas dos filhos do Orixá: covardia, falta de convicção, teimosia, violência, deixam-se influenciar facilmente por terceiros, ambição desmedida, preconceitos, mania de ordem e mando, exagera a discriminação no meio social em que vive. Para ser o senhor da magia, Ogum lida com os 7 elementos da natureza cósmica, do nosso conhecimento e de nossa prática apenas a água, terra, fogo, ar e éter. Daí aparecem falanges de espíritos trabalhadores, aficionados das hostes de Ogum, com nomes correspondentes aos elementos: Ogum Marinho, Ogum Iara, Ogum Delê, Ogum Matinata, Ogum Beira-Mar, Ogum de Ronda, Ogum Sete Ondas, Ogum Rompe-Mato, Ogum Megê, Ogum Naruê e tantos outros. Muito obrigado, Tânia Jobá. Eu gosto sempre de ouvir as partes negativas naquilo que a gente tem que melhorar, né? E eu acho que é uma característica de quase todos os filhos de todos os orixás, mas para um filho de Ogum, essas coisas de cobrança se torna chato, porque ele gosta de cobrar as coisas que são, sobretudo quando são prometidas. É uma mania até. E são muitas coisas ali colocadas na forma negativa que nos leva a pensar muito sobre esse processo de tentar melhorar e tal. Porque as coisas positivas, às vezes a gente gosta sempre de achar que as tem, e não tem. É muito comum achar que tem isso, que tem aquilo, mas os outros não vê. E a gente acha que tem. Mas as negativas realmente são muito importantes para um processo de autoavaliação naquilo que nós temos que melhorar. E o mestre Molubale sempre foi muito pontual e muito preciso nessas colocações. Ele sempre dizia uma coisa importante nas palestras, que era assim: olha, o filho do orixá, tu reconhece ele não é na ação, é na reação, é nos momentos de mais dificuldades. E algumas pessoas me perguntam assim: vem cá, a relação entre orixá de cabeça, orixá de corpo, afinal de contas, qual é a importância do orixá de corpo na vida da pessoa? Os antigos babalorixás dizem sempre que nós ficamos seguidamente sob os auspícios mais do orixá Ajuntó, e que o orixá de cabeça, ele mantém uma usina, como se fosse uma bateria, distribuindo a carga para os gastos necessários. Ele é muito econômico nestas suas manifestações. Então, nós aparentamos, às vezes, muito mais o Ajuntó do que o próprio orixá de cabeça. Agora, nas decisões vitais, importantes, ou momentos de crises, ou até que são de sobrevivência, é o orixá de cabeça que vai se manifestar. É ali que ele se mostra. Então, por economia, ele deixa muito mais o segundo orixá agir, se manifestar, se mostrar na ação, que é premeditada, né?
Então, por exemplo, nós vamos no aniversário, está presente o Diego de Baralodê, a Tânia de Obá, Saúl de Ogum, fulano de Xangô, Beltrano de Oxum, tá? Somos todos muito cordiais, muito simpáticos, cada um com a sua maneira de ser. Mas, pegando fogo o ambiente e as portas trancadas, nós vamos ver a reação de cada um de acordo com o seu arquétipo. E convivendo num ambiente fechado durante muitos dias, com racionamento de água, de comida, logo tu vai ver os traços de caráter das pessoas. Daqui a pouco aquele que é gentil já está pensando em te jantar. Por fome. Ou pensando nele, se tem uma saída e cabe uma pessoa, de repente um vai primeiro. Não, eu quero eu e tal, por isso. E pode até cometer algumas atrocidades que antes no ambiente social com fartura não mostra. Então eu acho muito interessante a colocação do mestre Molubá quando ele diz, olha, o orixá, ele se mostra na reação, mas também fica muito por conta pelos traços de caráter da pessoa. Então aquele que é de um orixá mais do seco, ele vai se tornar mais violento do que aquele que é de povo de praia, que geralmente ele é mais dócil por natureza, mas não quer dizer que ele não possa se tornar áspero, agressivo. Mas os de frente, que são os orixás do seco, eles já se apresentam de uma forma mais de pronto, numa reação mais abrupta, mais quente, mais rápida, mais decisiva. Num ambiente onde precisa-se de uma larga reflexão, de discussão, possivelmente os orixás, filhos de orixás do seco, vão opinar mais rapidamente, às vezes até apressadamente, enquanto os da água vão ficar analisando e depois pode dar uma solução, pela sua sapiência, mais vagar, com análise, vão fazer alguns questionamentos que podem nos fazer pensar, realmente não tínhamos pensado nisso. Eles têm uma visão também, pela sua capacidade mais panorâmica de fazer uma leitura. Então é muito interessante, essas coisas são extremamente fascinantes quando se estuda os arquétipos dos orixás. E essa questão, esse detalhe, que ele é muito importante, muito profundo, extremamente significativo, do orixá se manifestar mais na reação do que na ação, e nós estarmos diariamente mais sob os auspícios do orixá ajuntó e dos orixás satélites, aqueles que nós chamamos de paridores, do que o próprio orixá, porque o orixá vai se manifestar em momentos vitais. É ele que vai tomar a decisão. Não, chega, agora vai ser assim. Ele se mostra em momentos realmente muito importantes das nossas vidas. Agora, as coisas mais corriqueiras, mais banais, o orixá não vai estar gastando energia com esse tipo de coisa. Agora, na hora do vamos ver, aí sim. Aí tu vai ver o orixá se mostrar com seu vigor, com toda a sua pujança, né? Com toda a sua autoridade na manifestação do filho. Na fala, na reação, ele vai se mostrar. O Saraceni escreveu, não vou me lembrar qual livro, que o orixá de frente, ele rege a nossa evolução exatamente por essa reação nossa, né? Ela nos traz uma resposta. Quando a gente reage dessa forma forte, a gente tem uma consequência em função disso. E é aí que está o aprendizado, né? Deveria estar. Por isso ele rege a nossa evolução nessa observação, né? Nessa escrita do Rubens Saraceni. É verdade. Bom, vamos homenagear os nossos internautas com uma curimba, um ponto, Diego, e depois ler os nossos apoiadores para irmos encaminhando o encerramento do programa desta noite.
Muito bem, vamos então com os apoiadores da rádio A Voz da Umbanda. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 54-9136-7914. Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento. Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54-3419-1839. Ervanária São Carlos, situada na Rua Guia Lopes, 673, 54-3027-3729. Automecânica Medeiros, situada na Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer, 54-3229-3693. Marques e Marques Andaimes, 54-9912-6607. E, é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situado na Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54-3222-8163. Muito obrigado, Diego de Baralodê. Nós vamos encaminhando para o encerramento, lembrando que amanhã, então, estaremos no curso de Teologia Umbandista, com o último módulo, agradecendo sempre aqueles que se inscreveram no curso. E o ano que vem nós vamos para a 7ª turma, um número bonito, 7ª turma do curso de Teologia Umbandista. Logo teremos aí, possivelmente no dia 22 de agosto, o curso Exubará, na FTEC. Também no dia 25 de julho, nós vamos ter o primeiro seminário da Confurbras, que será realizado também na FTEC, das 13h30 às 18 horas, com Alabês, o Titinho de Oxum. E nós vamos, inclusive, promover o curso, já está abertas as inscrições para o curso de Alabês, que vai ter toques de nação e também no Irisum, que é muito importante saber. Você pode se inscrever, o pré-requisito é que seja pronto, né? É um pré-requisito para se tornar um Alabê. Isso, a Associação de Umbanda Caxias está fazendo as inscrições. Depois nós vamos passar os valores. No dia 14 agora, de julho, o Reino de Ogum Onira, Casa Branca de Ogum Beramar e Caboclo do Mar estará completando 32 anos ininterruptos de atividades. Estamos felizes, 32 anos de atividades em prol do afro-umbandismo. Associação 20 anos de reativação, mas desde 1974, precisamente o dia 15 de janeiro de 1974 foi criada a primeira federação, associação de Umbanda em Caxias do Sul. Essa é prata da casa, 15 de janeiro de 74, portanto 41 anos, que nos alegra imensamente na figura, imponente do saudoso Babalorixá Lauro de Oxum. Tânia, tuas considerações finais. Como sempre, uma alegria ter participado do programa, aprendido sempre. Meu muito obrigado aos internautas, à equipe do programa, Pai Saúde, Diego, Marcos de Oxalá, melhoras, cuida dessa gripe. Semana que vem a gente se encontra aqui. Uma boa semana a todos e meu fraterno saravá. Muito obrigado, Tânia Diobá, sempre muito pontual também, trazendo contribuições para o programa Voz da Umbanda. Eu também desejo melhoras ao Marcos Luciano de Oxalá, que está acamado, diz que febril, diz que 42 graus e 7 linhas. A febre dele hoje chegou, então é forte. Mas ele vai melhorar, né? Já recebeu aí umas preces e amanhã já estará de pé à ordem. Então um abraço ao Marcos Luciano de Oxalá. Também agradeço ao Diego de Baralodê, que sempre muito preciso nas noites de domingo aqui com o programa Voz da Umbanda, muito ágil. Agradeço aos apoiadores do programa Voz da Umbanda e renovo sempre meus cumprimentos aos nossos caros ouvintes, aos internautas, aqueles que nos mandam mensagens, que perguntam. Isso torna o programa muito melhor mesmo. Então eu quero me despedir
também externando um forte abraço, um beijo à minha saudosa, querida esposa, Tânia Regina de Iemonjá. E está conectadas também a Unitael de Xangô, Tamires de Oiá, que estão conectados aqui ouvindo o programa. Continue mandando seus e-mails. Vamos encerrando o programa, desejando um bom início de semana a todos e a todas, sempre com a proteção do Pai Bará, que inicia sempre a semana com a sua chave poderosa abrindo os caminhos de todos. Uma boa semana, até domingo que vem com o programa A Voz da Umbanda. Boa noite.